Agora trazendo para o contexto brasileiro, para o noticiário brasileiro, né, que temos um começo de semana quente na área da saúde, um ministério muito cobiçado, um ministério que enseja muitas disputas políticas. Vamos falar isso com calma adiante, com fortes discussões de bastidores a respeito da troca de ministro, muita notícia na mídia com características de fofoca, né, de se jogar o verde para colher o maduro, de teste de opinião pública, matérias com aquelas fontes que só são de bastidores, mas nada muito enfático, nada muito claro ali, cristalino, a respeito do que está acontecendo no Ministério, qual que é a opinião do Lula. Muita Folha praticamente bancou na semana passada que o Lula tinha solicitado e estaria encaminhando a demissão da Nízia Trindade. Ela se defendeu no mesmo dia, de um jeito que não tinha feito anteriormente, quando teve os boatos e pressões do ano passado pela troca de ministério, nesse caso de fontes, né, de origem diferentes, né, um pouco mais da direita, do bloco político comandado pelo Arthur Lira, que com toda aquela fome orçamentária não deixou de tentar uma pressão ali a respeito dessa pasta, mas que não surtiu efeito, porque acho que o governo Lula percebeu que aquilo ali era uma trincheira muito importante de afirmação do seu governo, né? Agora, nesse caso, a pressão vem de fonte diferente, mas antes de chegar a isso, né, a gente vem falando de uma pauta que apareceu com força na semana passada e foi objeto de uma matéria da nossa reportagem do Outra Saúde, intitulada, como você coloca aí na tela, o duplo golpe da ANS contra o direito à saúde, né? Que era uma proposta da agência reguladora de liberar a venda de planos de saúde sem atendimento ambulatorial, né? Que seriam basicamente só de consulta e exames, mas sem o tratamento, sem internação, sem o atendimento que, pelas regras vigentes do mercado de saúde, são obrigatórias em qualquer plano, o que reflete um pouco sobre a realidade do mercado de planos de saúde, né? Nem tudo são flores, como a gente é acostumado a ver em publicidades, ou mesmo num certo senso comum de que a saúde privada é naturalmente melhor, mais funcional, mais ágil. Não é bem assim. A gente tem uma conflituosidade muito crescente no setor, uma judicialização entre empresas e famílias de segurados muito grande, que tem crescido, praticamente dobrou nos últimos 4 anos o número de ações na justiça impetradas por familiares, geralmente, que temos também uma onda de denúncias sobre cancelamentos unilaterais de planos de saúde, muito sistematicamente voltados a planos de famílias que têm tratamento de alguma pessoa do espectro autista, geralmente, em muitos casos, crianças, tratamentos que são complexos, são delicados e que afetam muito diretamente a rotina de cada família, né? As famílias têm denunciado, como a gente já fez algumas matérias, em especial com a deputada Andrea Werner, uma rotina sistemática de cancelamentos desses planos, porque são os que produzem mais despesas de atendimentos da parte do mercado, né? Custa mais caro, os mercados sistematicamente têm alegado uma crise econômica, que é contestada por órgãos de defesa do consumidor, contestada por críticos mesmo do mercado de saúde, como já também mostramos algumas vezes, esse debate ele tem ele pode ser observado por diversos ângulos, porque ao mesmo tempo que nós temos mega grupos que monopolizam o mercado e são potências econômicas que até têm uma grande influência no PIB nacional, vendem serviços caros e concentram o mercado cada vez mais dentro de um sistema de verticalização, onde empresas que vendem planos de saúde agora estão sendo incorporadas por redes de estabelecimentos de saúde, como, por exemplo, na aquisição da Sul América pela Redditor, né, que administra os hospitais São Luís, que tem uma grande rede de atendimento
de alta complexidade, e só que esse processo de verticalização, segundo algumas denúncias, ele também gera descredenciamento não avisado de redes que atendem, né, que atendem as pessoas que contratam esses planos e que gera descontinuidade nos tratamentos, nos acompanhamentos, dado que pelas regras da própria ANS, quando você vai descredenciar um hospital, uma clínica, você tem que avisar as famílias com pelo menos 30 dias de antecedência. A ANS não necessariamente, a ANS não, as empresas do setor não necessariamente cumprem esse regramento. E elas alegam um certo déficit econômico do setor, o que de certa forma, é verdadeiro, porque, bom, os custos são altos e a atenção privada em saúde, os serviços seguros de saúde se concentram muito em oferta de serviços hospitalares, que geralmente são mais caros mesmo, e apesar de ser lucrativo, o setor, na soma das suas empresas, é um lucro que não tem superado mais do que 1 ou 2% do total de despesas da soma de todos esses grandes grupos. E esse lucro, ele é garantido essencialmente por operações financeiras, de mercado financeiro, já dado que essas empresas também têm seus investimentos em ações, em questões que não têm a ver com a própria área da saúde. Então, se a gente para pensar, a operação própria desse mercado de saúde realmente não é tão sustentável assim, o que, por tabela, onera um pouco mais o SUS, né? Tanto que essas empresas são efetivamente mais endividadas com o SUS. Em suma, a ANS lançou uma proposta chamada de sandbox regulatório, que é um mecanismo que agiliza a burocracia, né? Ela, em vez de passar por uma consulta pública e de atrair diversos atores para o debate, como as empresas as empresas e os grupos que representam as famílias, o próprio Conselho Nacional de Saúde, a própria diretoria técnica da ANS, a agência soltou uma nota técnica regulando esse dispositivo, que praticamente libera que ele seja testado no mercado sem um consenso prévio. E nas vezes anteriores, como a Marina Magalhães, entrevistada pelo Outra Saúde, conversou com a gente na semana passada, né? Ela que é uma pesquisadora do grupo de pesquisas e documentação sobre empresariamento da saúde, da UFRJ, que tem parceria com o grupo de estudos sobre planos de saúde da Faculdade de Medicina da USP. Esse debate ele não é inédito. O que é inédito é o jeito que a ANS tenta aprovar essa proposta, que basicamente podemos dizer que começa a ser apresentada pelo ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, no governo Temer, né? Que na época foi apelidado de planinhos de saúde, né? Que são planos muito baratos, na média calcula a Marina Magalhães, que seria da ordem de um ticket médio de R$100, enquanto que um plano de saúde convencional hoje ele tem um ticket médio de R$500 e R$600. Mas ele teria regras complementares de compartilhamento de custos, né? O cliente teria direito a consultas e exames, mas caso ele precise de uma internação, de um tratamento ou de um atendimento emergencial, o plano não garante isso. Por isso que é um plano muito, muito criticado até mesmo pelas famílias, assim, mas é um dispositivo lançado pelo mercado do setor, que já foi derrotado em discussões parlamentares, por exemplo, em projetos de lei apresentados que foram derrotados. Então, a ANS tenta contornar essa via, digamos, democrática e mais plural, e tenta colocar de forma mais vertical, até mais abrupta, pulando o debate público, nova modalidade de planos de saúde no setor, porque ela não consegue, historicamente, ampliar o seu mercado, né? O Brasil, há 25 anos, ele tem um número estável de usuários de planos de saúde de 25% da população. Esse número varia muito pouco para baixo ou para cima, de acordo com fluxos econômicos que são externos à saúde, mas essencialmente é um setor que não passa de 25% da população como
como público consumidor. Essa modalidade de planos mais baratos, que a médica Lígia Bahia, recentemente alvo de perseguição do Conselho Federal de Medicina, chama de plano de saúde melhoral e copo d'água, é uma tentativa de aumentar a fatia de clientes do setor, mas que, segundo estudiosos, também não teria um potencial máximo aí de elevação de clientela para 30% da população brasileira, algo em torno de 8 a 10 milhões de clientes potenciais que poderiam se deixar atrair por essa modalidade. Mas é uma coisa obscura, uma coisa que não tem muita aprovação de nenhuma representação da área da saúde, nem categoria médica, profissional, nem universidade, nem pesquisadores, também nem associações e grupos de familiares que têm um histórico de participação nas discussões. E, de outro lado, temos também um histórico de relativa omissão do Ministério da Saúde, que poderia entrar como um árbitro, né, dessa discussão e tentar apresentar propostas a partir de estudos próprios, inclusive propostas ou pareceres mesmo a respeito do que se pensa a esse tipo de modalidade de plano de saúde, que, segundo as empresas privadas, rebaixaria os custos do SUS, mas segundo a Marina Magalhães, por exemplo, e o grupo de estudos do qual ela faz parte, seria exatamente o contrário, aumentaria a sobrecarga do SUS, além de criar um risco de fila dupla na entrada dos pacientes na hora de se encaminhar para atendimentos e exames e serviços de saúde como cirurgia que tivessem em concorrência com as pessoas que entram pela fila dupla, que entram diretamente desde o começo da sua navegação, entram direto pela atenção básica do sistema de saúde. Então, a própria ANS, na sua nota técnica, não consegue explicar como essa proposta evitaria a fila dupla, né, que seria praticamente o risco de pacientes de planos de saúde passarem na frente de usuários do sistema público. É uma proposta bem controversa, que tem uma aprovação baixíssima entre os participantes do debate do setor e que conta com um certo vazio de participação política, de atuação política e mesmo técnica do Ministério da Saúde, né?